Muito obrigado pelo carinho, pela honra conferida. É a primeira vez que eu estou com vocês aqui, já tenho estado com o Davi e a Mônica em alguns eventos, e eu confesso que já estou apaixonado por vocês, né? De verdade, de coração. Vocês são uma casa que representa muito bem Jesus, recebendo a gente com carinho, com amor, com honra, e é muito fácil servir quando você é bem recebido. Eu me lembro daquele episódio que a Bíblia descreve Jesus em Nazaré, e as pessoas não o receberam com a honra devida, ele teve muita dificuldade de operar o seu ministério. Então, onde há honra, milagre, onde há honra, a manifestação de Deus, onde há carinho, amor, o Espírito de Deus, ele tem liberdade para fluir, e eu espero que vocês continuem crescendo, progredindo e se multiplicando. Espero que vocês se espalhem pelas nações, pelos estados, pelas cidades, pelos bairros, pelas vilas, né? Nós queremos igrejas em todas as nações, igrejas saudáveis, igrejas maduras, igrejas comprometidas com os valores do reino dos céus, e que realmente o Senhor os use para compor esse grande exército de plantação de igrejas, de avanço do reino, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por esta casa. Glória a Deus. Eu tive uma temporada longa aqui no Brasil, né? Cheguei aqui dia 9 e estou indo embora amanhã. Praticamente preguei todos os dias. O mínimo que eu preguei foram 2 mensagens por dia. Eu não sei amanhã, quando eu entrar naquele avião, eu vou acordar só lá em casa, né? Mas tem sido muito bom. Eu peço perdão aos irmãos, eu acho que acabaram os livros, né? Acabou esse avivamento. Eu acho que eu nunca fui num lugar que eu voltei sem livro para casa. Eu estou tão orgulhoso. Isso foi uma cura tão profunda para a minha alma, né? Aqui o pessoal compra livro, né? Ok, mas depois eu converso com você, Davi, mando mais umas caixas aí e você distribui para os irmãos. Eu acredito que esse livro vai abençoar muito a sua vida, abençoar muito o seu ministério. Tenho certeza que vai te conduzir a um entendimento maior a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu preguei uma mensagem de manhã, eu vou pregar a mesma mensagem, só com um enfoque um pouco diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um breve resumo, talvez aí de uns 10, 15 minutinhos, e você pode pegar os detalhes deste resumo ouvindo a mensagem lá no canal da igreja, né? Isso não é uma propaganda de marketing, nada. É apenas para a gente deixar a mensagem um pouco mais completa. Então, eu vou dar um resumo. Se você achar estranho que não tem tantos detalhes, é porque os detalhes estão lá na mensagem da manhã. Acho que eu falei por mais de 1 hora sobre esta mensagem, e vai ser muito importante você entender isso. E agora à noite, depois do resumo, eu quero trazer um complemento para a mensagem, que eu tenho plena certeza que vai abençoar a sua vida de forma extraordinária. Aleluia? Estamos de acordo aí? Glória a Deus. A Bíblia nos fala, em João capítulo 19, 30, algo que eu considero de suma importância para nós cristãos. Pois aquele texto, ele resume a plenitude dos tempos. Aquele texto converge tanto o passado como o futuro. Aquele texto mostra a completude do propósito de Deus, quando Jesus, ele diz, está consumado. A palavra grega ali é tetelestai. Por que ele é importante em relação ao nosso passado? Porque lá no Éden, em Adão e Eva, nós nos tornamos pecadores, e o salário do pecado foi a morte, e a morte nos destituiu da presença de Deus. Mas todos nós sabemos que Deus não nos deixou à mercê dos nossos pecados, e fez uma promessa de redenção, quando ele disse para Eva que ela daria fruto, ou seja, vida, ou seja, a sua descendência teria um fruto, e ele seria ferido no calcanhar, mas com o calcanhar ferido, ele esmagaria a cabeça da serpente furiosa. E isso viria na plenitude dos tempos. Então, o Senhor foi se manifestando de forma progressiva, ele veio por intermédio de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Josué, dos juízes, dos reis, dos profetas, até que na plenitude dos tempos foi introduzido por João o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que a vida de Jesus foi uma vida santa, uma vida sem pecado, uma vida que satisfez a lei de Deus.
Porque desde o nosso dia em que nos consideramos pecadores em Adão, ou seja, desde o Éden, Deus estabeleceu um padrão para a humanidade, e esse padrão nunca foi alcançado. Não houve homem que alcançou o padrão de Deus. Então, a lei, de uma certa forma, ela salientava, ela voltava ao pecado do homem, porque ele não conseguia estar no padrão estabelecido. Mas Jesus não. Jesus, ele cumpriu as exigências da lei, ele satisfez as exigências de Deus, andando sem pecado, andando sem culpa, andando sem condenação. Então, Jesus, ele não poderia receber a sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte. E se não há pecado, não há morte. Mas mesmo assim, ali na cruz, quando ele disse, está consumado, ele deu a sua vida como preço de redenção. Naquele exato momento, ele cumprindo as exigências da lei, fazendo algo para o seu pai, o pai o considerou justo, o pai o considerou inocente, o pai o considerou como preço da redenção. Então, a primeira verdade que você tem que entender sobre João 19:30 é que Jesus fez tudo o que era necessário ser feito, satisfazendo assim a justiça de Deus, satisfazendo assim a ira de Deus, satisfazendo de que forma? Levando sobre si as nossas dores, levando sobre si os nossos pecados. Aleluia. Com isso, a Bíblia fala sobre redenção. O segundo aspecto de tetelestai é que tetelestai significa um recibo de quitação de dívida. Na época de Jesus, os romanos usavam muito esse recibo. Quando a pessoa quitava sua dívida, vinha no cabeçalho do recibo, tetelestai, ou seja, a dívida foi paga. Na cruz, quando Jesus viu que as exigências da lei foram satisfeitas, ele entregando o seu espírito, ele então levou sobre si as nossas dores, o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Colossenses capítulo 2 diz que ele, tomando toda a cédula contrária a nós em suas ordenanças, tomou-a e cravou-a na cruz. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Isso era impossível a lei, mas se tornou possível a graça. Aleluia. Então, a segunda grande verdade de João 19:30 é que você e eu andamos na presença de Deus inculpáveis em Jesus Cristo. Andamos na presença de Deus sem vergonha. Andamos na presença de Deus sem nenhuma condenação, porque a dívida está paga. No entanto, nós temos uma terceira verdade desse texto. A terceira verdade, ela é correspondente à primeira, que a exigência da lei foi satisfeita. É uma terceira verdade correspondente à segunda, a dívida foi paga. Ele oferece para nós essa dívida paga de forma gratuita. Isso é graça, 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 graça. Portanto, você percebe que a graça não é barata, porque houve sacrifício de sangue. A graça é gratuita para você, a graça é gratuita para mim, eu não tenho como pagar por justiça própria, não há recursos humanos que paguem por essa graça, não há obras humanas que paguem por essa graça, porque a graça nos foi oferecida, porque o Pai foi satisfeito pelo sacrifício do Filho. Hoje, em Cristo, nós somos aceitos como filhos também. João 1,12, nós temos o direito de receber a herança em Deus e a coerência em Jesus Cristo. E esse conceito de graça, ele nos leva a descansar no que nós chamamos obra consumada, João 19:30. Ou seja, tudo que era necessário ser feito foi feito, não há nada mais ser feito. Toda a exigência da lei foi satisfeita, nós não temos que mais cumprir nenhuma exigência da lei. Não há mais dívida para ser paga, porque nós temos o recibo de quitação, foi cravado na cruz, toda a condenação foi tirada de nós, e Ele nos deu gratuitamente. Agora, essa graça,
ela não apenas nos dá o direito de viver a plenitude de Cristo, não dá apenas a nós o direito de vivermos a plenitude da graça, o dom da justiça, mas também nos responsabiliza diante de Deus, como diz a palavra em Romanos capítulo 5, que Ele levou sobre si a ofensa de um só homem, e também por um só homem, ou seja, Jesus, Ele nos deu o dom de reinarmos em vida. Quando eu falo sobre obra consumada, quando eu falo sobre nós, filhos de Deus, pesa sobre nós a mesma responsabilidade que pesava sobre Adão e Eva. Adão e Eva, quando foram criados, foram estabelecidos numa obra consumada. Eles não foram criados no primeiro, nem no quarto, mas sim no sexto dia. No sexto dia, eles já entraram no descanso do sétimo, ou seja, o descanso significa desfrutar, o descanso significa usufruir, o descanso significa comungar com o que já estava pronto. Eles não tiveram esforços, eles não tiveram justiça própria, eles não tiveram nada em sua pessoalidade para sentirem-se no direito de exigir alguma coisa de Deus, mas simplesmente entraram naquela abundância do Éden. E eles estavam responsáveis de lavrar, de guardar e de se multiplicar a partir dali. Infelizmente foram inconsequentes, a inconsequência abalou a relação entre Deus e o homem, nos tornamos pecadores, e aí eu já expliquei em poucas palavras toda essa história. E na plenitude dos tempos, quando Jesus disse, está consumado, Ele então lança sobre nós essa graça, Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, e eu me pergunto, e pergunto também a você, o quanto eu e você estamos interagindo com essa graça que nos foi dada gratuitamente. Porque por essa graça, nós somos em Cristo tudo o que a Bíblia diz que nós somos. Por essa graça, nós temos em Cristo tudo o que a Bíblia diz que temos. Por essa graça, nós podemos tudo o que a Bíblia diz que podemos. Quando você vai para Romanos, capítulo 8, a Bíblia nos ensina que nós somos em Deus herdeiro e em Cristo Jesus co-herdeiros. Então, quando a gente fala sobre praticar a palavra, Tiago fala sobre isso, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ele não está falando simplesmente sobre seguir regras, normas, formas, religiosidade. Ele está dizendo, ande na verdade que te foi oferecida gratuitamente, ande na verdade da sua herança, ande na verdade de quem você é em Cristo, ande na verdade do que você tem em Cristo, ande na verdade que você pode em Cristo, na verdade de ser filho de Deus. Porque nesta obra que nós chamamos obra consumada, na plenitude dos tempos, Deus, Ele trouxe à luz a sua grande ideia, Ele trouxe à luz, em bom termo, o que Ele sempre sonhou, em ter uma grande família, onde que todos seriam semelhantes a Jesus Cristo, o seu Filho. E nós precisamos aprender a ser filhos, nós precisamos aprender a viver como filhos, nós precisamos aprender a andar como filhos, nós precisamos aprender a usufruir dessa graça que nos foi dada gratuitamente, mas que nos responsabiliza a reinarmos em vida. Algumas perguntas que nos cabem nessa introdução. Nós sabemos a nossa herança? Nós sabemos de fato quem somos. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Já estou avisando que é brincadeirinha, tá? Posso fazer uma brincadeirinha aqui ou não? A Bíblia diz em Efésios, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantos creem que está escrito isso em Efésios capítulo 1, versículo 3? Diga amém. Quantos de nós queria ser e quer ser abençoado? Diga amém. Aleluia, mas eu vou ler de novo Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos lá, queridos, quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Eu vou ler Efésios novamente para vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos lá. Quem quer ser abençoado aí, diga amém.
Queridos, vou ler Efésios novamente para vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem quer ser abençoado aí, diga amém. Eu vou ler Efésios de novo para vocês. Pedro, você tem que dar um curso de apologética aqui, de hermenêutica para a turma. Vou ler a última vez, hein? Quem errar vai tomar um cascudo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nos abençoou. Não com algumas, mas com todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões espirituais, em Cristo Jesus. Última chance de você passar no vestibular espiritual. Quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Desculpa a brincadeira, mas se fosse só uma brincadeira eu ficaria tranquilo. O fato é que a maioria de nós, quando anda em Jesus Cristo, sempre está numa expectativa de ser, não de que já é. Nós, ainda que tenhamos sido abençoados com todas as sortes de bênção, a nossa fé ainda não se apropriou do direito de ser filho, a nossa fé ainda não se apropriou da herança em Deus, a nossa fé ainda não se apropriou da coerência em Cristo Jesus. Por isso que muitas vezes quando oramos para as coisas acontecer, por isso que muitas vezes jejuamos para que sejamos abençoados. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você nunca vai ser abençoado porque você ora, porque você já foi abençoado há 2000 anos atrás. A oração é uma forma de você impetrar quem você é, o que você tem, o que você pode. Você nunca vai jejuar para ser abençoado, porque você já foi abençoado há 2000 anos atrás com todas as sortes de bênçãos espirituais. O jejum vai fazer a sua carne ser mortificada, para que você no espírito flua mais, para que você usufrua daquilo que você já tem em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma mente de herdeiros, nós precisamos ter uma mentalidade de mais do que vitoriosos. Nós temos que ter uma mentalidade de que a obra de Deus está consumada, e nesse sentido a fé se apropria. Eu sou filho de Deus. Alguém é filho de Deus aqui? Oh, uns dois, alguém é filho de Deus aqui? Então, se você é filho de Deus, você já é abençoado, você já é mais do que vitorioso, você já é justificado, você já é redimido, você já é reconciliado, você é amado do Pai, você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, você está sentado com Ele, à direita do Pai, acima de principados e potestades, você tem autoridade no nome de Jesus, aleluia! Terminando essa introdução, vocês já perceberam que tem muita coisa para ouvir lá, né? Terminando essa introdução, a gente descobre essa verdade na Bíblia. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Muito bem. Bom demais. Mas insuficiente. Eva tinha a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tinha governo sobre Eva. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você vai morrer seco, pobre e miserável, crendo que a Bíblia é a verdade. Porque crer dessa forma não muda a sua vida. Crer dessa forma não muda a sua família. Crer dessa forma não muda o seu estilo de cristianismo. Como assim, pastor? É verdade? E mesmo que você não cresça que a Bíblia é a verdade, ela continuaria sendo a verdade. Onde está o poder transformador da palavra de Deus? Onde está o poder gerador desta vida abundante? É quando a palavra de Deus é verdade para você, e quando a verdade da palavra de Deus é verdade para você também. Não adianta eu só crer na Bíblia, mas não crer que o que está escrito é verdade para mim. Todos nós, em algum momento, temos que ser como Jesus foi. Lucas capítulo 4, quando ele abre o livro de Isaías, referente ao que nós entendemos ser Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Espírito de Deus me ungiu. E ali ele vai descrevendo as razões pelas quais o Espírito de Deus o ungiu. Ele, quando encerra aquele livro, diz: hoje esta palavra se cumpriu
ao meu respeito. Hoje essa palavra se cumpriu diante de vós. Nós temos que ser como Jesus foi em Lucas capítulo 24, quando estavam com os discípulos andando em direção a Emaús. E ele disse, não é o que está escrito nos salmos, dos profetas, é a respeito de mim, tudo isso está escrito a respeito de mim. Querido, enquanto você não se ver nas páginas da Bíblia, o quanto você não se enxergar em Cristo, aquilo que você é em Cristo, aquilo que você tem em Cristo, aquilo que você pode em Cristo, a sua fé nunca estará funcionando numa obra consumada, nunca estará funcionando no tetelestai, nunca estará funcionando plenamente a partir de uma graça que te assiste. Você tem que entender que você já tem. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você não vai ser salvo, porque você já foi salvo, você é filho de Deus. Você não vai receber uma herança, você tem que aprender a desfrutar da herança que lhe foi dada por direito há 2000 anos atrás, aleluia. Então nós como crente, tem algum crente aqui cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo, faça barulho nessa casa. Aleluia, escute bem, você tem que parar de lutar para vencer, porque você já é mais do que vitorioso. Você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que se posicionar, você tem que reinar em vida, você tem que aprender o que lhe assiste em Jesus Cristo. E todas essas práticas espirituais, oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão dos santos, culto, dízimos, ofertas, enfim, o que você imaginar de práticas espirituais, de disciplinas espirituais, todas elas são instrumentos que Deus nos deu para reinarmos em vida, manifestarmos a graça, o dom da justiça, a abundância de Deus sobre nós. Mude a sua concepção, que automaticamente você muda as suas atitudes. Então eu e você, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, já somos abençoados. Já somos herdeiros, já temos plenitude de vida, já temos acesso irrestrito ao Pai, podemos chegar com confiança na sua presença, podemos andar diante dele sem nenhuma condenação, podemos chamá-lo de Pai, podemos chamar Jesus de irmão. O fato é que a verdade de Deus nem sempre é verdade para nós. Nós precisamos crescer na nossa fé e se apropriar daquilo que nos foi dado gratuitamente. Nós temos que crescer em fé e nos apropriar o que Cristo nos deu na cruz do Calvário. O direito e o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem é você? Você não é um crente, você é um filho de Deus. Você não é apenas membro de uma igreja, você é filho de Deus. Você não é apenas um adorador, você é um filho de Deus. Então você é um filho de Deus que adora. Você é um filho de Deus que frequenta uma comunidade local. Você é um filho de Deus que tem práticas espirituais. Você é, e você não precisa fazer para se sentir quem você é. Você é porque Ele é. Você tem porque Ele tem. Você pode porque Ele pode. E aqui está definida a fé na obra consumada. Você pode me ajudar a pregar? Olha para esse irmão bonito, cheiroso, abençoado, que foi enviado de Deus para sentar do teu lado, para pagar o jantar depois do culto. Aleluia. Diga assim, então, um dos aspectos da fé é a apropriação. Ou seja, em Cristo, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Em Cristo, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Em Cristo, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! 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 E a nossa maturidade em Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. E a nossa maturidade em Deus vai se desenvolver cada vez mais pelo fato de conhecermos a verdade ao nosso respeito. Quanto mais você deixa de ser circunstancial e se torna espiritual, quanto mais você deixa de ser emocional e se torna um homem espiritual,
quanto mais você pare de achar que as circunstâncias podem mudar a sua posição, mais você amadurece, mais você vive essa vida plena em nome de Jesus. Bem, essa foi uma pequena introdução do que eu preguei de manhã. E o que eu quero falar essa noite é que se nós somos, nós temos que tomar cuidado para não perder isso. Se nós temos que tomar cuidado para não perder isso. Se nós podemos, nós temos que ter cuidado para não perder isso. Se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou em Cristo. Se eu posso o que a Bíblia diz que eu posso em Cristo. Se eu tenho o que a Bíblia diz o que eu tenho em Cristo. O que eu tenho que fazer? Interagir com a graça. Eu tenho que ter atitudes que cooperam com a obra consumada. Não como alguém que vai realizar algo, porque já foi realizado. Eu apenas vou manifestar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Eu vou apenas ser a boa e agradável fragrância de Cristo entre as nações. Eu vou ser luzeiro no meio de uma geração corrompida. Eu vou ser voz, eu vou ser instrumento de Deus para abrir os olhos de outras pessoas, como diz Paulo no capítulo 2. Se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça. Mas a luz do evangelho resplandeceu em você. A verdade de Deus reina sobre a sua vida. Então agora você não é mais um filho do diabo, você é um filho de Deus, missionário entre as nações. Você não é mais um amaldiçoado, você é um abençoado, para levar as bênçãos de Deus a todas as famílias da terra. Você agora é reconciliado, para levar reconciliação. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5. Olha, ele nos deu o ministério da reconciliação, como se Deus por teu intermédio, como Deus por nosso intermédio rogasse ao mundo para se reconciliar com Cristo. Eu tenho vida, eu vou levar vida, eu tenho graça, vou manifestar graça, porque o príncipe das trevas não tem mais domínio sobre mim, e eu, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra da verdade, como missionário entre as nações, vou tomar os cativos e oferecê-los para Jesus Cristo. Como que eu faço para interagir com a graça e não perder tudo isso? Primeiramente, você tem que entender que a Bíblia fala sobre o nosso inimigo. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Então, se o diabo sabe que ele não pode reverter o dom da graça, ele sabe que ele não pode anular o que Cristo fez, porque é uma obra consumada. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5. O que ele vai tentar fazer? Se ele não pode contra a obra consumada, ele vai tentar contra você, ele vai tentar contra mim, para que eu não interaja com essa graça. Então, quais são as armadilhas, quais são as astutas ciladas? O que ele tenta fazer para que eu me distancie desse favor imerecido? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, não é de qualquer forma, é diligente, não é quem come pipoca e cachorro quente depois do culto, é diligentemente, não é como aquele que ouve a palavra de mau grado, é diligentemente, para que ninguém seja faltoso. O que acontece com a falta aqui? Separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que diz a Bíblia em Atos 8, 22. Arrependa-te, pois. Arrepende-te, pois. Sim, arrependa-te da tua maldade. Rogue ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4, 30, 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós o quê? Toda amargura.
Aí ele segue dizendo: cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim, toda malícia. Uma das armas que o diabo usa para nos afastar da graça, para que a gente não reine em vida, é a tal da amargura. Porque às vezes parece que estamos diante de situações em que parece que a vida é injusta. Parece que o mundo está contrário a nós. Parece que a gente não alcança o sonho desejado. E esse sentimento amargo, que produz em nós um ressentimento, que faz com que a gente se afaste da graça de Deus, toma conta do nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo você sendo quem você é em Cristo, podendo o que você pode em Cristo, e tendo o que você tem em Cristo, você precisa ser maduro para entender que você vive num mundo injusto. Justiça perfeita é só lá no céu, irmão. Ou você aprende a viver nessa terra como filho de Deus, herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, ou você vai perder tudo que você tem por causa da injustiça. Um dia uma irmã chegou para o pastor: pode orar por mim? Eu falei: posso, mas pelo quê? Hoje eles têm que perguntar pelo quê. As pessoas pedem cada tipo de oração. E ela perguntou assim: pastor, era possível orar para que eu tivesse paz plena, não tivesse mais problema, não tivesse mais dificuldade, eu queria parar de sofrer. Pastor, eu quero parar de ter luta. Eu falei: posso orar sim. Ela chegou assim: então baixa sua cabeça aqui. Ela baixou e falou: Senhor, mata ela. Eu falei: cruz credo, pastor. Falei: irmã, deixa eu falar uma coisa. A única forma, e ainda olha lá, a única forma, presta atenção, ainda olha lá, de você não ter todos esses problemas, é morrendo. Porque olha lá, se você morrer sem Cristo, vai só piorar. Ela falou: não, pastor, você está certo. Ela saiu assim: nunca mais peço oração para esse pastor. O mundo é injusto, gente. Nós vamos ser traídos, rejeitados, abandonados. Nós vamos muitas vezes ser motivo de chacota, de espólio. Muitas vezes nós vamos passar por situações que não planejamos e não plantamos. Muitas vezes nós vamos sofrer circunstâncias que, se pudéssemos escolher, jamais iríamos passar por ela. Mas a sua situação não muda a sua condição. Você tem que entender isso definitivamente. A situação não muda a sua condição. Você pode estar numa situação ruim, de desprezo, de abandono, de traição. Você pode estar numa situação ruim, onde tudo e todos parecem conspirar contra você. Mas novamente afirmo, e vou tornar a afirmar isso quantas vezes forem necessários: a sua situação não muda a sua condição. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não preciso temer, porque eu sei o que eu tenho em Cristo. Eu não preciso temer, porque eu sei o que eu posso em Cristo. Sabe por quê? Porque o vale da sombra da morte é só uma situação, porque a minha posição é estar assentado naquela mesa, e todos os meus inimigos um dia terão que assentar lá e ver que Deus, o meu Deus, aquele que me redimiu em Cristo Jesus, Ele faz o meu cálice transbordar. Então, o impedimento à herança é você aprender, ser marcados com a marca da injustiça, ser marcado com a marca da traição, ser marcado com as dores deste mundo, e elas nunca vão ser uma desculpa para você retroceder, nunca serão uma desculpa para você abandonar a sua posição, nunca será uma desculpa para você desistir da sua herança. Agora, lembra que eu disse que a graça nos responsabiliza? Essa que está a sua responsabilidade. Ele diz assim: tome cuidado. Novamente ele diz assim: cuidado para que você não seja posto numa situação. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade de guardar o coração. Eu me lembro uma vez que eu estava passando um momento muito difícil na vida. E então,
o Senhor falou algo para mim que mudou a minha concepção sobre perdão. Ele disse: Marcelo, você sabia que perdão é uma arma de ataque? Falei: como assim? Não é só uma arma de defesa como você pensa, é uma arma de ataque. É uma arma de reposicionamento. É uma arma que você se estabelece em quem você é. Eu falei: como assim? Essa pessoa que te feriu, te magoou, te traiu, fez o que fez com a sua vida, ela pediu permissão para fazer isso? Eu falei: não. Se tivesse pedido, você daria? Eu falei: também não. Então ela invadiu a sua privacidade, ela invadiu o seu direito, ela invadiu a sua vida e te maltratou sem permissão alguma. É verdade. Agora, eu te dou o direito de você vencer isso com perdão. Se você usa o perdão para dizer assim: essa violação não vai ter poder sobre a minha vida, você sai da passividade e entra na ativa. Aí você tem um controle da situação. Assim: uau! Uau! Então, eu reverto o quadro. Eu lanço brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. Eu a responsabilizo por suas atitudes. E eu, mesmo diante da situação, não sou privado da posição que fui colocado pela obra consumada. Eu continuo reinando em vida. Eu sei que a amargura, pensa numa palavra difícil de definir. Eu acho que nem os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas conseguem definir esse treco muito bem, porque é difícil. Pensa numa palavra difícil. Eu já estudei muitas vezes ela, já encontrei várias derivações de amargura. Mas talvez a que mais me ajudaria esta noite para pregar, para indicar se você está amargurado ou não, eu diria que é o ressentimento. Como que você sabe que você foi ferido? E essa ferida está te privando de viver quem você é. Está te privando de você manifestar tudo que você tem. Está te privando de você desfrutar da obra consumada. É quando você sente de novo com a mesma dor. Você sente de novo com o mesmo sentimento de injustiça. Se você está assim, você foi privado. Você não está podendo viver tudo que você é. Mas eu sei que algumas pessoas ensinam, pastor Jamal, que eu tenho que esquecer e te ensinar errado. Não importa quem te ensinou errado. Porque o único que pode esquecer é Deus. Só Deus pode lançar os pecados no mar do esquecimento. Você não é Deus. Você vai lembrar a vida inteira a maldade que te fizeram. Você vai lembrar a vida inteira a traição que você sofreu. Você vai lembrar a vida inteira a maldade das pessoas. Agora, o fato de você sentir novamente a dor de todas essas questões, aí é outra coisa. Acorda. O diabo sabe o que Jesus fez na cruz. O diabo entende que ele cumpriu as exigências da lei. O diabo sabe que ele deu à humanidade um direito de usufruir do recibo de dívida quitada. Ele sabe que Jesus ofereceu gratuitamente para toda a humanidade esse favor, essa graça. E por isso que ele vai tentar criar impedimentos em você de não desfrutar o que já é teu por herança. Pastor, como é que eu consigo me livrar desse ressentimento? Vou te dar 2 lições só, porque a mensagem não é propriamente sobre isso. Primeiro, você tem que aprender a ter lucro da injustiça. A Bíblia fala que nós devemos ter alegria no meio da tribulação. A Bíblia nos ensina que a nossa alegria, a nossa paz, o nosso contentamento é apesar de estarmos no mundo. Quando você sofre essas injúrias, essas injustiças, é uma forma de você sondar o teu coração e ver o quanto Cristo é suficiente para você. O quanto a verdade de Deus é verdade para você. É muito importante isso. É um aferidor que te ajuda a crescer, que te ajuda a se tornar mais parecido com Jesus. Então, você tem que fazer uma equação.
a injustiça ocorreu? Sim. O quanto que eu tirei de lição dela? A, B ou C? Então você está no lucro, você não está no prejuízo. É uma lição que você não aprenderia de outra forma. É uma educação que você não conseguiria obter em outro tipo de curso da vida. Nada mais te ensina tão profundamente como a traição, como a injustiça, como a calúnia, como a perseguição. Ei! Qual a lição que você tirou? Quando você olhar para esses fatos e tirar de lá lucro, você já não vai estar se sentindo mais injustiçado, porque você tem lucro com isso, você não tem perda. Recebeu a palavra aí ou não? Recebeu ou não? Segundo aspecto, sabe quando você consegue, ou está conseguindo, ou já conseguiu vencer a injustiça e as dificuldades da vida? Vou te dar uma lição. Quando você começa a orar pelas pessoas que te fizeram mal. Lá na cruz, o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes. Mas vem cá, olha aqui. Olha nos meus olhos. Olha, e seja honesto, hein? Porque os mentirosos não entram no reino dos céus. No momento que você é traído, injustiçado, a bagaceira espedaça a sua vida, qual que é o primeiro sentimento que vem contra a pessoa que te fez? Deus pesa a mão. Não é a oração que você faz? Ele vai ver, mexeu com ungido. Vocês estão aí se levantando da cadeira, se remexendo todo, porque Jesus está revelando todos nós aqui. O nosso senso de justiça é tão aflorado, que somente com essas agulhinhas de ouro, que Jesus vem no nosso peito de pomba, aí murcha. Aí você fica miudinho na presença de Jesus. E fala, uau, eu mesmo sendo, não estou conseguindo manifestar quem eu sou. Porque se o meu Senhor, na noite que foi traído, sabe o que ele fez? Ele não pediu vingança. O meu Senhor, na noite que foi traído, e ali simbolizou pela ceia a nova aliança, que é fruto do tetelestai, que é fruto da obra consumada, ele não maltratou. Naquela noite, que ele foi traído, o que ele fez? Ele deu graças. Aqui está o terceiro aspecto. Ore pelas pessoas. Terceiro aspecto, dê graças a Deus. É o que a Bíblia diz. Poderia mergulhar nesse assunto aqui por horas. Dê graças a Deus quando passares por provas. Dê graças a Deus quando passar por tribulações. Não dê graças a Deus pela prova. Dê graças a Deus porque você está passando ali e a sua situação não muda a sua posição. Você continua pleno, convicto de que você é amado, de que você é querido, de que você nunca vai ser lançado fora, de que a aliança que Deus fez com você nunca, jamais fará com que você seja descartável. Essa situação passa, mas o Deus que não tem sombra de variação, o meu Pai que me amou com amor eterno, Ele continuará me amando. Aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? Essa é a prevalência de quem entende a sua natureza. Gente, enquanto você estiver vivo, se prepare para lidar com essa situação. Enquanto você estiver vivo, se prepare para ter que batalhar a batalha da fé, aquela que se posiciona como quem se apropria, mas também aquela que se posiciona e resiste o mal. Resiste às astutas ciladas do diabo. Resiste às intenções do inferno de querer tirar você da posição que gratuitamente você foi posto por meio de Jesus Cristo. Uma outra questão aqui. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 7, é longo, mas eu preciso ler esse texto. Bendito Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. É um chamado. A santidade é um chamado. Se você nunca teve um chamado na sua vida, você acabou de receber agora. Amém? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, a qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha o que Pedro fala, no mesmo tema, 1 Pedro 1, 14, 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha o que o Hebreus diz, novamente, o autor é Hebreus, capítulo 12, e 1 Tessalonicenses 4, 1 em diante, vamos misturar esses dois textos aqui. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor que, como de nós recebestes o quanto, a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Deus nos chamou, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem aqui é mais do que vitorioso? Uns dois. De novo, não tem pegadinha dessa vez. Vamos lá, quem aqui é mais do que vitorioso em Cristo Jesus? Quem é o que a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus? Quem tem o que a Bíblia diz que você tem em Cristo Jesus? Quem pode o que a Bíblia diz que você pode em Cristo Jesus? Então o diabo, com as suas astutas ciladas, o que ele vai fazer? Vai tentar trazer impedimentos a essa herança, fazer com que você não desfrute do que é teu, do que lhe foi dado gratuitamente, da sua posição em Cristo. E uma delas é a falta do entendimento da santidade. Queridos, nós temos que entender, primeiramente, quando nós lemos aqui no texto, a proposta de Deus em relação à santidade veio antes da fundação do mundo. Então não é uma proposta só em relação ao pecado. A gente entende a santidade como uma contraproposta ao pecado. Não, é uma proposta à nossa natureza. Deus nos criou sem pecados. Deus nos criou a sua imagem, a nossa semelhança. Então, desde antes da fundação do mundo, desde o mundo incriado, Deus propôs que nós fôssemos a sua imagem. Deus é santo, então nós seríamos santos, iríamos reproduzir filhos santos, iríamos colonizar sociedades santas, iríamos praticar a santidade de Deus. O pecado entrou, é fato. Fomos destituídos da glória de Deus, é verdade. Mas hoje em Cristo, redimidos, nós nos tornamos por natureza santo novamente. Por natureza, nós somos recriados. Existe uma realidade da nova criação. Eu não recebi pelo novo nascimento uma nova chance de recomeçar a vida. Não. Eu não recebi pelo novo nascimento uma nova chance de fazer diferente. Não. Eu recebi em Cristo, pela regeneração, pelo novo nascimento, uma nova natureza. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro em Deus, eu sou co-herdeiro em Jesus Cristo, aleluia. Há uma natureza santa em mim. Agora, eu tenho que entender que esse chamado antes da fundação do mundo, que a sua primeira proposta não era uma contraproposta ao pecado, mas sim uma identificação com a minha natureza. Eu tenho que entender o seguinte: existe o que nós chamamos de santidade posicional e de santidade vivencial. O que é a santidade posicional? Eu sou o que sou pelo que Deus me tornou. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma natureza santa, eu sou um homem recriado, eu fui gerado pela palavra santa, eu tenho a mesma natureza de Deus vivendo dentro de mim. Eu não sou filho do pecado, eu não sou filho das trevas, eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus, o Deus Santíssimo, aleluia. Eu trago a natureza de Deus no meu espírito, aleluia. Eu estou assentado com Cristo, à direita do Pai, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome, acima de toda tentação, acima de todas as coisas. Posicionalmente eu sou santo. É dessa forma que Ele me vê.
Por isso que Pedro, ele nos fala que nós devemos não nos amoldar com as paixões que tínhamos antes na nossa ignorância. Como que eu faço posicionalmente? Eu aceito, não tem justiça própria. Eu simplesmente recebo, porque não sou merecedor dessa posição que Deus me deu. Eu simplesmente recebo, eu me aproprio do que Deus fala ao meu respeito. Mesmo sabendo que eu não sou merecedor por justiça própria, eu sou merecedor pela justiça de Cristo. Porque a gente só fica com um ponto negativo. Eu não sou merecedor por justiça própria. Eu não sou merecedor por justiça própria. É verdade, você não é mesmo. Você é o zero, à esquerda do zero, que mora à esquerda do zero, à esquerda da vírgula. Por sua justiça é quem você é. Você é trapo imundo. Você é menos do que nada, menos do que o pó miúdo da balança. Mas eu não estou falando de quem você era na sua ignorância. Eu não estou falando de quem você era por causa do pecado. Eu estou falando de quem você é em Cristo Jesus. Por minha justiça eu não sou, mas mediante a justiça dele eu sou. É uma questão de lógica. É fácil crer no ponto negativo. É fácil crer que eu não sou, porque, meu Deus, é fácil crer que eu não sou, olha o pecado. Mas por que é tão difícil crer quem eu sou em Cristo? É a mesma fé. Não é diferente, é a mesma crença. Use a mesma força para crer quem você é, posicional. E agora, vivencialmente, é aqui que entra uma coisa interessante. Você vai perceber sempre. Novamente, não vou aprofundar porque eu não vou pregar sobre, só estou anunciando a respeito. Quando a Bíblia fala sobre renegar as paixões, anteriormente, ela está nos dizendo que em Cristo nós não fomos só redimidos, que em Cristo nós não fomos só perdoados, que em Cristo nós não fomos apenas tirados do mundo das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós não fomos colocados simplesmente à direita do Pai para continuarmos fracos, miseráveis, sem condições de resistir ao pecado. A graça que te tornou quem você é, não apenas te perdoou, porque o perdão te coloca numa vala comum da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, isso inclui todos. Mas você já não é mais qualquer um, você já não está mais numa vala comum, que precisa simplesmente ser perdoado. Você se tornou filho. Uns 2 améns. Você não é mais comum. Você agora é um cidadão celestial. Você agora é membro da família de Deus. Você agora está sentado com Cristo à direita do Pai nesse exato momento. Agora você é mais do que vitorioso nele. Você não é mais comum. Você é filho de Deus. Então, vivencialmente, eu não sou só perdoado, eu posso reinar em vida. E o que é reinar em vida? É reinar sobre o pecado. Reinar em vida não é ter carros novos. Reinar em vida não é ter casas novas. Reinar em vida não é ficar rico. O primeiro aspecto de reinar em vida é você não ser vencido novamente por aquilo que te roubou de Deus. É você não ser vencido novamente por aquilo que te separou de Deus. É você colocar debaixo dos seus pés aquilo que custou o valor do sangue de Cristo. É você colocar debaixo dos seus pés aquilo que custou a vida do nosso Redentor. É você colocar debaixo dos seus pés como quem está honrando o sangue da aliança, quem está honrando a graça. A graça não apenas te põe numa posição, a graça te empodera para você reinar em vida, reinar sobre o pecado. Então pare com essa historinha. Eu sou fraco. Afinal de contas, você é um filho de Deus ou uma galinha de Angola? Pastor, você esqueceu do que está escrito em Romanos capítulo 7. Oh, miserável homem quem sou. Esse é o capítulo do pecador miserável. Porque todo herege tem um versículo bíblico.
Todo carnal tem um versículo bíblico. Ó miserável homem que sou. O bem que quero fazer eu faço, mas o mal que quero fazer eu acabo fazendo. Ó miserável quem sou. Onde está o chapulim colorado? Cara, aquilo é uma indagação, é uma pergunta retórica. Você quer saber a resposta disso? Está em Romanos 8. Você não é mais miserável. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Visto que era impossível a lei, se tornou possível na graça. Por isso andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ei, acorda! Deus não te salvou para ser um religioso. Ele te salvou para ser filho. Acorda! Ele não te chamou a ser apenas um adorador. Ele te chamou para ser filho. E andar nas mesmas pegadas que Cristo andou. Paulo, em 1 Coríntios 15, dá para nós uma revelação dessa verdade. Ele fala do primeiro Adão, alma vivente. O primeiro Adão pecou. Mas ele fala do último Adão, que destruiu o poder do pecado. Ele fala do primeiro homem, que trouxe uma descendência pecadora. Mas ele fala do segundo homem, que gera em si uma descendência santa, uma descendência vitoriosa, uma descendência que reina, uma descendência que triunfa, uma descendência que sabe quem é. Então, vivencialmente, o que eu tenho que fazer? Mudar a minha concepção. Então, como é que eu mudo a minha concepção? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos já pensaram que Deus pensa? Quem já pensou que Deus pensa, diga amém. Um amém. Estava no culto de manhã. Isaías não diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos? E diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os teus, então Deus pensa. A questão é, quem já pensou o que você está pensando? Você já pensou sobre o que você pensa? Pastor, tem que pensar sobre o que eu penso? Sim. Sim, porque você tem que equalizar. Você tem que equalizar que se o que você pensa é o que Deus pensa sobre você. O que você pensa é o que Deus pensa sobre você. Quando isso está desequalizado, desarmonizado, você entra em conflito da sua natureza. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, tomando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. O que é isso? O mundo diz que eu sou miserável. Não, eu não sou miserável, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro em Deus. O mundo diz que eu sou pecador. Não, eu não sou pecador, eu sou santificado pelo sangue de Cristo. Eu tenho a natureza de Cristo na minha vida. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Toma cativo. Quer ver um exemplo simples disso? Sentimentos não são só sentimentos. Sentimentos são frutos de pensamentos. Pode perceber, você está triste, está amargurado, está se sentindo mal. Não valide o sentimento. Faça o caminho inverso e pense no que você está pensando. Se você está amargurado, você ainda está se sentindo injustiçado. Você está pensando naquilo que te fizeram. Por isso que você se sente injustiçado. Você está triste, então você está pensando muitas vezes no que você não tem. Ao invés de estar pensando no que você tem. As nossas maiores tristezas são frutos daquilo que a gente pensa que não tem. Fale para o seu irmão. Comece a pensar no que você está pensando. Para ver se o que você está pensando é o que Deus pensa sobre você. E se você está pensando naquilo que Deus não pensa sobre você, tome cativo em obediência a Cristo e comece a pensar em tudo aquilo que é bom, amável, de boa fama,
Aleluia, 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 aleluia. Você está comigo aqui, dê um glória a Deus. Vamos, aplauda ao Senhor. Agora, por que isso é importante em termos de santidade? Porque se você se olhar como um pecador miserável, você sempre vai ficar no capítulo 7 de Romanos. Mas se você se enxergar em Cristo, você vai dizer: eu vou andar no Espírito e essas concupiscências não terão mais domínio sobre mim. Porque pensa aqui comigo, já usei esse exemplo umas 2 vezes, vou usar a terceira. Eu vou usar com você, Pedro, não mais com seu pai. Seu pai ficou com vergonha de falar. E a igreja ficou com medo de falar dele. Vamos ver com você como vai ser aqui. Você vai fazer o papel de Deus, ok? Tudo bem? É só um teatrinho. Só uma encenação. Então você vai lá, fica em pé aí, do seu trono. E fala assim: Marcelo, levanta isso aqui que pesa 50 mil quilos. Eu vou tentar. Eu vou dizer: Deus, mesmo que pesasse 25 quilos, não aguento. Ei, Davi, ajuda eu aqui, cara. 50 mil quilos, cara. Será que nós 2 conseguimos? Não dá também não, né? Aí, Deus, na sua justiça, porque eu não fiz aquilo que você me mandou fazer, você vai e me manda para o inferno. Vai lá, brincadeirinha só. Eu já estou garantido a minha salvação, fica tranquilo, não vai afetar eu. Vamos lá. Porque eu não fiz, porque eu não levantei 50 mil quilos. Cara, eu não posso. Eu vou para o inferno mesmo assim? Ai, porque eu não mando. Eita, bagaceiro. Senta aí, Deus. Agora vocês vão ver o quanto vocês são honestos. Quantos aqui concordariam, se você tivesse o poder de julgar Deus, que Ele estava sendo injusto comigo? Quantos dizem amém a isso? Vocês têm medo, tá vendo? Ô medo do Pedro. Vamos lá. Quantos considerariam que ele estaria sendo injusto? Então, vamos aplicar isso à palavra. A Bíblia diz que os avarentos, os roubadores, os adúlteros, os mentirosos, blá, 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 eles vão para onde? Para o inferno, irmão. Você não pode tirar o inferno da sua doutrina, não. O inferno existe. Foi Deus que criou o inferno. E a Bíblia fala para o que Ele criou o inferno. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Agora, cá entre nós. Aí você chega com essa cara de pau, essa cara lambida diante de Deus. E fala assim: sabe, Deus, por que eu não deixei o adultério? Sabe por que eu não deixei a pornografia? Sabe por que eu não deixei essa carnalidade? Sabe por que era a minha fraqueza? Deus vai falar para você: isso não era fraqueza. Se você realmente não conseguiu andar em vitória, isso não era fraqueza. Isso era uma questão de natureza. Porque se você não nasceu de novo, você não tem a natureza santa e, consequentemente, você não consegue andar em vitória sobre o pecado. Agora, você que nasceu de novo, você não pode ser mais escravo de atitudes que vão te levar para o inferno. Você tem que aprender a reinar em vida. Não só perdoado, você pode dizer não à mentira, você pode dizer não à avareza, você pode dizer não ao adultério, você pode dizer não ao sexo antes do casamento, você pode dizer não aos pecados. Por quê? Porque hoje você tem o poder de reinar em vida. Não é só uma questão de perdão, é uma questão de andar em vitória sobre o pecado. Porque a Bíblia diz em João que aquele que ainda vive na prática do pecado não o viu e nem o conheceu. Então, se você está na sua ignorância, como diz aqui, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. O diabo não te cega mais, porque o Deus desse século não tem domínio sobre você. O evangelho de Jesus Cristo não está encoberto para você, porque você sabe quem você é em Cristo, você sabe o que tem em Cristo, você sabe o que pode em Cristo. E agora, vivencialmente, eu vou dizer não. Para encerrar esse ponto e ir para o último. Por que as pessoas pecam? Vamos voltar para Adão, vamos voltar para Eva. Porque elas não veem suficiência em Cristo. Se o adultério vier bater na sua porta, e você olhar para Cristo, vai dizer: cara, o prazer que você vai me oferecer
não pode nem ser comparado pela suficiência que eu tenho em Cristo. A mentira vem e fala assim, o benefício da mentira, porque a gente só mente porque é beneficiado. Isso não me satisfaz, porque isso me conecta com o pai da mentira, se conecta com aquele que não tem mais nem casa para morar, porque a chave da morte e do inferno foi tirada da mão dele. Eu não quero nenhuma conexão com esse capiroto, com esse chifrudo, com esse rabudo. Eu não sou filho da mentira, eu sou filho do Deus verdadeiro, todo-poderoso, aleluia. Então, eu não quero saber desse lucro barato. Você está entendendo? Quando você encontra suficiência em Cristo, você não vai procurar, como Eva procurou, algo mais à parte de Deus. Por que que o diabo consegue tentar pessoas e levá-los à queda? Porque elas acham que Deus não lhe deu o suficiente. É aquele tipo assim, eu tenho a vida cristã, mas para ser plenamente satisfeito, eu tenho que ter uma vida paralela aqui. Porque a vida cristã não me satisfaz, a presença de Deus não me satisfaz, a alegria da salvação não me satisfaz, estar com Ele na presença dEle não me satisfaz. Então eu preciso do quê? Eu preciso do álcool, eu preciso da droga, eu preciso da prostituição, eu preciso do lucro barato da mentira. Então o pecado não se torna só um pecado em si, porque ele revela ou a sua natureza ou a sua insatisfação em Cristo. Então, queridos, o que eu tenho que fazer? Eu vou até fechar aqui para vocês acreditarem que eu estou terminando. Eu vi de longe, cara. Dá mais 5 minutos para mim aí, pô. Quem me dá mais 5 minutinhos aí? Levante as mãos, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 40, tá bom. Ele sempre cai. A fé que eu preguei hoje, ela nos traz 3 conceitos. O primeiro conceito da fé é o conceito da apropriação. Eu sei da suficiência que há em Cristo. Ele para mim é a pérola de grande valor. Eu fui e vendi tudo para ter essa pérola. Nada mais é valioso do que Ele. Nada é mais importante para mim do que Ele. Eu tenho nele plena alegria, eu tenho nele plena satisfação, eu tenho nele plena abundância, eu tenho nele plenitude de vida. A fé que se apropria da obra consumada. A fé que olha para o Pai e sabe que a exigência da lei foi feita. Aquela fé que olha para o Pai e sabe que eu tenho um tetelestai. Foi quitada a minha dívida. Aquela fé que mostra a graça e o favor de Deus. E eu me aproprio desta graça. Mesmo sabendo que na minha própria justiça eu sou indigno. Mas eu conheço aquele que não conheceu o pecado. Mas ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu me aproprio. Eu não abro mão. Eu sou como Moisés lá no Egito. Nenhuma unha vai ficar para trás. Nenhuma unha vai ficar na mão do capiroto. Nenhuma unha vai ficar do mundo. Nenhuma unha vai ficar para trás. Eu me aproprio de tudo que sou, de tudo que tenho, de tudo que posso. A fé que se apropria. A segunda fé, ou o segundo aspecto da fé, é a fé que resiste. Porque estamos no mundo. Você vai acordar debaixo da influência da tentação. Enquanto você estiver na carne, a carne está passível de ser tentada, de se irar, de gritar, de contender, de se ressentir. É a carne. Mas a carne não se converte. Tome a sua cruz. Faça como Paulo.
Diga para o mundo, diga para as tentações: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Diga como Paulo disse: eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Não há mais nada lá que me atrai, não há nada lá mais que me satisfaça, não há nada mais lá que eu queira. De onde eu vim eu não quero voltar em hipótese alguma. Eu tentei me livrar de lá com todas as minhas forças, eu tentei me livrar de lá com todas as minhas energias, eu tentei ser livre do império das trevas, mas não consegui. Mas o dia que eu entendi a cruz de Cristo, e ali eu vi os meus pecados sentenciados em Jesus, o dia que eu olhei para a cruz e vi o sangue da redenção, o dia que eu olhei para a cruz e vi que o caminho para Deus estava aberto novamente, eu agora digo ao diabo: você não vai reinar mais sobre a minha vida. Eu resisto às suas obras, eu resisto às suas tentações, eu resisto aos seus convites. Eu digo não. E o terceiro aspecto da fé é a permanência. Eu preciso permanecer, porque eu sou um peregrino aqui. E em nome da liberdade que me foi dada, eu sempre vou escolher Jesus. Em nome da liberdade que me foi dada, eu sempre vou escolher pela santidade. Em nome da liberdade que me foi dada, eu vou escolher pelo perdão. Em nome da liberdade que me foi dada, eu vou escolher entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque eu sei que a porta larga e o caminho largo leva à perdição. Então eu permaneço nele. Todos os dias eu levanto dizendo: hoje é mais um dia que eu permaneço nele, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu tenho, sabendo o que eu posso. Permanência. Eu não sou um variável, um homem inconstante. Eu sou firme, nele eu sou inabalável, nele eu sou indestrutível, nele eu sou incorruptível, nele, não em mim. Por isso eu permaneço nele, e eu escolho permanecer nele. Eu acredito nele, continuarei crendo nele, porque eu sei que nele eu tenho plenitude de vida. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite?